Vamos falar um pouco sobre modelo de negócio? Modelo de negócio é uma estratégia que é muito eficaz e é bastante importante para as empresas terem um crescimento sustentável. Porque se você pegar em base às empresas que abrem e fecham todos os anos, a maior parte das empresas fecham tanto por falta de planejamento quanto por falta de infraestrutura. Então, muitas das empresas não têm um plano de negócios e um modelo de negócios estabelecido para que demonstre a direção que a empresa vai seguir, o rumo que ela vai tomar, as decisões que ela vai fazer, para que consiga aí ter uma vantagem competitiva no mercado para poder se desenvolver de forma sustentável. Então, o modelo de negócio ele é inserido dentro do plano de negócios, que é algo que eu não vou falar no vídeo de hoje. Eu vou falar mais sobre o modelo propriamente dito. Então a gente não vai se aprofundar tanto, mas eu vou trazer outros vídeos para poder assim aprofundar mais no plano de negócio, porque o plano de negócio é extremamente importante. É essencial que toda empresa tenha um plano de negócio bem estabelecido. Então hoje a gente vai aqui definir o modelo de negócio, a gente vai separar em alguns tópicos, a gente vai fazer a definição do modelo de negócio, a gente vai dar sobre algumas estratégias, vantagens competitivas e planejamento e estratégico. Planejamento estratégico, que é um dos principais componentes do plano de negócio. Primeiro é importante a gente saber o plano de negócios, ele é dividido em três pilares fundamentais, que são a lógica e estratégia, que é focado mais na organização, ou seja, na própria empresa. A gente vai ter a parte de criação da proposta de valor, que a criação da proposta de valor ela é uma parte que também entra muito na parte do plano de negócio. Só que aqui a gente também vai usar os mecanismos do modelo de negócio para conseguir implementar essa proposta de valor. Então, a proposta de valor ela é mais focada no cliente, na qual a gente vai estar atendendo, na qual a gente vai estar trabalhando aí a sua empresa no longo da sua duração. E a gente vai ter a captura, que são as vantagens competitivas, e aí já é mais focado nos concorrentes, em algo do tipo. Então, a gente tem as estratégias. Quando a gente fala de estratégia, o que é uma estratégia? A estratégia nada mais é do que um planejamento. Então, por exemplo, você está no ponto A e quer chegar no ponto B. Logo, você vai ter uma estratégia para chegar do ponto A ao ponto B. Então, vai ser algumas decisões que vão te levar do ponto A ao ponto B. E também é importante que a estratégia também tenha o público-alvo que você quer ter também. Então é bastante importante que você tenha isso definido também. A proposta de valor é a forma na qual você vai resolver algum problema que o cliente tenha. Então, se você é uma empresa no ramo alimentício, qual problema você vai resolver? Pô, você vai resolver a fome, você vai resolver alguém que quer comer uma comida de forma rápida, talvez de forma mais acessível, ou talvez uma pessoa que quer ter uma experiência, talvez um encontro romântico com uma pessoa, então você vai definir qual público você vai querer estar definindo e querer atuar aí para você estar resolvendo o problema dessa galera que tá querendo algo. Então a gente também aqui vai ter as vantagens competitivas, né? Que é a capacidade da empresa obter vantagens sobre seus concorrentes. Essas vantagens podem vir de várias formas, a gente vai ver ao longo do vídeo. Pode ser tanto por preço, tanto por algum diferencial que a empresa tenha. E a gente vai ver como é importante ter isso bem definido aí para que você não tenha uma desvantagem competitiva e fique aí fora do mercado, certo? Então, entrando um pouco aqui, a gente vai falar então um pouco sobre a diferença entre o ponto de vista estratégico e o ponto de vista econômico. Como eu falei, você tem que ter uma proposta de valor, uma vantagem competitiva pode ser tanto por preço, tanto por algum diferencial. E aqui eu vou trazer um exemplo de como isso funciona na prática, que são algumas características aí da parte tanto econômica quanto estratégica da forma de concorrência. Então a gente tem várias formas de concorrências. Uma que o pessoal acaba mais sentindo afinidade mesmo seria na parte de preço. Se você pensar no setor econômico, o preço
A forma de concorrência pelo preço ela é benéfica, não ela é benéfica única e exclusivamente para o cliente. Porque quem vai ter vantagem é o cliente, porque o cliente vai poder comprar um produto mais barato. Só que na parte estratégica, a gente não tem isso. Na parte estratégica é mais baseada na diferenciação. E eu vou explicar o motivo. Vamos supor que você tem uma empresa e você vai brigar com o seu concorrente por causa do preço. Então, por exemplo, você vende o mesmo produto que o concorrente, mas você quer atrair mais clientes, então você vai abaixar o preço. Quando você abaixa o preço, não necessariamente você consegue fidelizar um cliente, porque muitas vezes tem muitos clientes que querem exclusivamente preço, ele não liga por qualidade, ele não liga por diferencial, ele só está em busca do preço. E isso para a empresa não é muito bom, porque a margem de lucro dela desce bastante e o cliente não vira recorrente. Só que se você partir para uma parte mais estratégica de ter essa diferenciação, você consegue entregar um produto de qualidade, um produto que resolva a dor do seu cliente e que possivelmente também consiga ter essa recorrência, porque você vai ter algo que o seu concorrente não entrega. Então, isso que a gente chama de vantagem competitiva. Você ter esse diferencial que pode te alavancar, que te diferencie das outras empresas. E isso é bastante importante para que a sua empresa cresça tanto na receita. Porque se você pegar, foi exatamente o que aconteceu na pandemia. As empresas maiores fizeram muito isso. O que elas fizeram? Nessa briga de preço, as empresas maiores elas têm muita vantagem, porque ela tem muito capital de giro, ela tem muito caixa para poder distribuir. Então, a empresa abaixa o preço lá embaixo, e aí as pessoas que compravam nos comércios menores acabam indo comprar nas empresas maiores e tira toda essa clientela das empresas menores. E isso faz a empresa ficar com problemas, né, de caixa, não conseguia fazer as suas vendas e quebrarem. E para as empresas, quando essas empresas quebram, ou seja, declaram falência, o que as empresas maiores faz? Elas compram uma empresa menor. Porque até no mercado, o próprio governo faz isso, que tem a parte de imposto. Então, para a empresa, é vantajoso você comprar uma empresa que está com algum tipo de dívida, porque ela pega essa dívida, coloca dentro do seu balancete e consegue reduzir alguns impostos. Então, para a empresa é bastante vantajoso isso. Então, por isso que tem essa guerra no mercado, de você, essa guerra de público. Porque, querendo ou não, todas as empresas que estão no mesmo segmento têm o mesmo cliente. Então, eles estão atrás das mesmas pessoas. Então, ter esse diferencial assim, é extremamente importante para que você desenvolva no mercado que você quer atuar. Então, isso você tem que tomar bastante cuidado, porque é algo extremamente importante. E aqui a gente tem algumas características das decisões estratégicas. Então, aqui a gente tem algumas como o que impacta a empresa, né, como um todo. Então, algumas decisões que você vai impactar a empresa no geral, principalmente a parte interna, na qual os clientes vão ver, seja algum desenvolvimento de produto ou algo do tipo. A gente vai ter também envolvimento de alto investimento e força. Então, isso daqui é extremamente... Porque não é só porque você teve um alto investimento que você vai ter um alto retorno. Se você vê, o que mais exemplifica isso mesmo é a própria parte de pesquisa. Se você vê, todo mundo, tipo, no global, tenta achar a cura para AIDS, para essas doenças sexualmente transmissíveis e que não tem cura. E eles gastam um investimento absurdo para isso e não necessariamente eles conseguem ter acesso a essa vacina, conseguir achar um vírus que mate esse vírus que portador dessas doenças. Então, isso é algo que você tem que levar em consideração também quando você for fazer aí a parte estratégica do seu negócio. E a gente também tem as decisões que envolvem fatores externos, ou seja, que você não controla. Um exemplo disso foi a própria Covid. Quando foi lançado, quando eles acharam, né, toda a cura da Covid, fizeram todas as vacinas, teve uma demora muito grande para chegar aqui no mercado nacional, devido à barragem que foi feita pela Anvisa, porque a Anvisa é nosso sistema nacional que faz a verificação da vacina, para ver se a vacina realmente ela é apta para ser aplicada em ser humano. Porque não pode chegar qualquer medicamento que eles desenvolveram e falar assim, dá aí para sua população.
porque pô, a gente tá falando assim de outros países e tal, então tipo, tem que ter uma régia maior e vai um certo tempo. Então isso a gente também tem que levar em consideração. Também a gente tem que levar em consideração o tempo, né? Que vai demorar para ser implementado, seja alguma mudança, algum novo produto que você vai inserir no mercado, algo inovador. Então tem que ter esse planejamento referente ao tempo, porque é muito difícil que algo seja de imediato, porque tem a parte da barreira que os próprios consumidores têm de não aceitar de imediato, assim, porque se é algo novo e não. O que compensa, a não ser que isso prova o contrário, e isso, querendo ou não, vai com o tempo. Isso é normal de todo ser humano. E também tem a parte que os resultados também não aparecem de imediato, que leva a parte do tempo, que você sempre tem que pensar no médio ou no longo prazo. Então, se você for fazer um planejamento que seja de curto prazo, tem que ser algo bem pensado, algo que faça sentido para o seu negócio. Porque de resto, no longo prazo, é bem difícil algo acontecer, a não seja que seja algo que já seja existente mesmo, que já seja algo validado. Mas caso você seja algo que você vai lançar novo, isso provavelmente não vai acontecer. E aqui a gente tem algumas vantagens competitivas, né? Eu vou falar um pouco das temporárias e das sustentáveis, que são estratégias, vantagens muito importantes que você tem que levar muito em consideração. Eu acho que ter o domínio dessa vantagem pode te colocar muito à frente no mercado. Então vamos aqui, são esses. Então aqui a gente tem a alta lucratividade, né? E a gente tem a concorrência. Então, quando você tem alta lucratividade, que no caso mas no caso seria a vantagem competitiva, quando você tem uma alta concorrência e uma alta lucratividade, são mutuamente dependentes. Então, por exemplo, se você tem uma alta lucratividade, você vai atrair concorrência porque as pessoas vão querer vão querer te imitar, ou seja, se espelhar em você e pegar o seu diferencial. Por isso que a gente fala que vantagem competitiva é algo temporário nesse caso, porque você teve uma vantagem, mas vem o seu concorrente, te copia e logo não tem mais vantagem. Então vocês têm a mesma oferta, o mesmo serviço, da mesma forma não tem nenhuma vantagem. Então por isso que isso é considerado como vantagem competitiva temporária. E a gente tem a sustentável, né? A vantagem sustentável, que a concorrência não é capaz de imitar, que essa é o melhor cenário que a gente tem e que não tem melhor oferta no mercado. Ou seja, você desenvolveu um produto, você desenvolveu um serviço, que seu serviço é único. Ninguém consegue imitar, ou pelo menos não tão fácil assim, e que você consegue ofertar no mercado a um preço justo. Então você vai ter uma vantagem competitiva mediante isso. Ninguém vai conseguir te copiar, ninguém vai conseguir entregar o que você entrega. Então, isso é a vantagem competitiva que todo mundo quer chegar, que é a que te destaca e provavelmente é a que vai mais te dar o retorno. A gente também tem a paridade competitiva. A paridade é aquela meiuca. Então você não tem vantagem competitiva, você não tem desvantagem competitiva, você está aí no meio, você está aí na empresa na média, você não tem vantagem, você tem seus concorrentes, todo mundo entrega a mesma coisa e aí a fidelização acontece de outra forma. Seja que é mais cômodo, seja que é um comércio do lado da casa que as pessoas acabam preferindo ir lá devido ao cômodo mesmo. Então aí essa aí já é outros tipos de hipóteses que pode atrair o consumidor para. E a gente tem a desvantagem competitiva, que é quando a empresa pode ter uma reputação negativa, seja por algo que ela fez, alguma forma que ela se posicionou, seja por preço também, seja por mau serviço, má qualidade de produtos. Então isso pode também ser um grande fator para que tenha uma grande desvantagem competitiva. Eles também podem ter alguma tecnologia ou algum equipamento que seja defasado, ou seja, que não seja usado mais no mercado. Isso eu falo que aqui no meu bairro, onde eu moro, tem uma academia que muita gente acabou saindo dessa academia porque os equipamentos estavam velhos, estavam sem manutenção, quebravam muito e a mensalidade não diminuiu, porque não tem como diminuir se você pegar a concorrência entre as outras academias. Então acabou que ela teve uma queda no lucro porque os equipamentos eram defasados. Então isso impacta diretamente na saúde da empresa, certo?
E aqui a gente vai falar de algo que é principal também, que é o planejamento estratégico de uma empresa. Então aqui a gente vai falar sobre alguns objetivos, a gente vai falar também sobre as análises externas e também sobre estratégia. Isso aqui, se a gente for ver, então a gente aqui vai ter várias coisas, a gente vai ter, como a gente falou, público-alvo, a gente vai ter vários componentes que vão formar o próprio plano de negócio. Mais pra frente eu vou trazer para ver o que se trata isso, pra gente falar um pouco mais, porque o plano de negócio ele é algo mais complexo e requer mais análise, requer mais informações, e isso é algo muito que precisa de vários fatores, então é algo que tem que ser trabalhado com mais calma, e a gente vai ter muito tempo para falar sobre, especificamente sobre isso mais para frente. Então aqui a gente vai falar um pouco sobre os objetivos, que são os resultados, né, qualificados e específicos, que seja crescer vendas, abrir uma unidade nova, então seriam os objetivos que a empresa tem para conseguir tomar aí as suas decisões. Então a gente também tem a análise do ambiente. A análise do ambiente é um dos fatores muito importantes quando você vai criar uma organização, né, propriamente dita. Então, porque a gente também vai, a análise do ambiente, ela leva em consideração muitos fatores externos. Então, aqui a gente vai ter a mudança no hábito do consumo, né, que isso é muito volátil. A gente sabe que isso acontece bastante, principalmente em lojas de roupa, acontece muito isso, que a gente tem o período do inverno e o período do verão, na qual o inverno aumenta a quantidade de demanda de roupas para o frio e diminui para o calor. E isso vice-versa, né? Então também você tem que saber bem fazer essas análises internas para você sempre estar preparado para essa demanda que vai surgir. Porque como a nossa economia é bastante volátil, e principalmente com o avanço da tecnologia, vira e mexe a gente tem alguma coisa nova entrando no mercado. E a gente tem a análise interna, né, que são já competências no ramo de atuação, que aí isso já é mais interno da empresa, como que a empresa vai se portar frente a isso. Isso a empresa tem o total controle, já as partes internas a empresa não tem controle, principalmente sobre a concorrência, né, que é algo também que pode impactar essa parte da empresa. E a gente tem a estratégia, né? Que é um caminho que a empresa utilizará para cumprir a sua missão e atingir seus objetivos. E envolve a definição de cliente-alvo e das características dos produtos. Então, as empresas aí têm que ter essa estratégia para conseguir tanto atrair o cliente, como fazer um produto de qualidade e poder principalmente conseguir essa recorrência do cliente, porque o que as empresas mais querem é fazer essa recorrência de cliente, a fidelização do cliente, para que aí a gente consiga fazer a parte do marketing que se chama o famoso boca a boca, né? Conseguir atrair mais clientes, tanto com a qualidade dos produtos, quanto em preço, quanto em entrega em geral. Então é bastante importante que você tenha muito bem esses pontos definidos para o seu modelo de negócio, para que o seu negócio consiga se transformar sustentável e assim não ficar defasado ou ter uma desvantagem competitiva, que é um dos piores cenários que a gente tem.